Hoje para falar sobre essa novela envolvendo o goleiro Tadeu e essa continuidade ou não no Goiás para a sequência da temporada de 2024. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na tarde do dia 12 de janeiro, sexta-feira, a tendência é que o Tadeu continue no Goiás, cumprindo seu contrato no Clube Alviverde, que vai até o final do ano de 2026. Porém, existe sim o interesse do Tadeu, ele, deixou a entender para os seus representantes, para o próprio Goiás, que uma mudança de ares não estava descartado. E o Goiás também não é bobo, né? Por exemplo, mediante uma proposta financeira interessante, pode sim negociar o goleiro. Eu não vejo mal nenhum, tá? Dentro desses dois aspectos. Se fosse o Tadeu, por exemplo, forçando a barra para sair, querendo ser liberado de graça e tudo mais, apesar que o Santos tentou inicialmente seduzir o jogador, oferecendo uma proposta salarial muito mais alta. Isso acontece muito no meio do futebol, e aí depois que o jogador já acaba, se iludindo com aquela proposta, um salário muito maior, casa, premiação e tudo mais, aí que vem conversar com o clube, né? Isso é muito errado, mas pelo menos nesse aspecto o Tadeu até aqui se demonstrando bastante profissional. Segundo informações do portal UOL, confirmados no meio de semana, essa informação da última quinta-feira, garantiu que o Santos ofereceu 4 jogadores ao Goiás para a liberação do goleiro Tadeu, sendo um desses nomes do apurado lá pelo portal UOL, o lateral esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro, Atlético Mineiro, e também o colombiano Steven Mendoza. O Mendoza que tem passagens, por exemplo, pelo Corinthians, pelo Bahia, Ceará, futebol da Índia, Estados Unidos, França, também acharia uma chegada espetacular, por exemplo, para um cenário de Série B. Pelo lido do portal UOL, os jogadores seriam cedidos ao Goiás, que até o momento não, se empolgou com essa possibilidade. Aí não dá pra gente saber se eles seriam, emprestados com todos os seus salários pagos ou de forma definitiva. Por que há essa diferença muito grande? Se a gente considerar, por exemplo, o valor de mercado hoje do Mendoza, ele está avaliado em mais ou menos 1.200.000 euros, o que dá mais ou menos uns 6, 7 milhões de reais, a grosso modo. O Dodô também está avaliado mais ou menos em 700.000 euros. Então, se a gente está falando de transferências em definitivo, vamos colocar aí mais ou menos 12, 13 milhões de reais, no máximo, né, em jogadores ao Goiás. Porém, o Goiás hoje está na Série B e o Mendoza não consegui achar o certo, mas deve ganhar pelo menos uns 300 mil reais mensais, 400 mil, não seria nenhum absurdo lá na equipe santista. Então o Goiás não tem esse potencial financeiro. Mas aí você vai liberar o Tadeu em definitivo para contar com 2 excelentes jogadores, na minha avaliação, para uma Série B de empréstimo, entendeu? Então fica muito difícil. Você libera um jogador em definitivo, muito importante como o Tadeu, e fica com o Steven Mendoza e o Dodô somente por empréstimo até o final da Série B, eu acho um pouco arriscado, mas são sim ótimas alternativas, tá? Tem um outro aspecto, o Goiás que já deixou claro a sua diretoria que só irá negociar o Tadeu com um valor próximo de 30 milhões de reais. Eu não acredito de fato que tem que chegar até esses números, acredito que em aspecto financeiro, à vista, por exemplo, 14, 13, 15 milhões de reais, na minha interpretação, pelo que eu pude ver até aqui, já seriam suficientes, por exemplo, para o Goiás se interessar na negociação, já que a multa rescisória do Tadeu beira a casa de 120 milhões de reais. Se fosse o seguinte, aí eu já colocaria um cenário aqui mais hipotético e tudo mais. O Mendoza ele tem contrato no Santos até dezembro de 2025, o Dodô também, então até o final do ano que vem. O Tadeu tem contrato até dezembro de 2026. Se fosse uma liberação em definitivo do Tadeu, vamos colocar esse cenário, o Goiás libera o Tadeu para o Santos, em definitivo, não pega nenhum dinheiro vivo, mas conta com um empréstimo de 2 temporadas garantidas do Mendoza e também do Dodô. Será que valeria a pena? Entendeu? Eu acho que se fosse só por um ano, eu não discutiria esta possibilidade, mas por 2 temporadas, enfim, um empréstimo com o Santos, por exemplo, pagando 100% do seu salário, isso daqui eu só estou colocando, por exemplo, a ideia, até porque, pelo que eu pude ler do portal UOL até aqui, seriam apenas empréstimos, enfim, até o final do ano. E outras peças também dentro do atual elenco do Santos, que poderiam ser repassadas ao Goiás. A tendência é que esses outros nomes sejam menos conhecidos, menos badalados, ou até mesmo atletas mais jovens, né, por exemplo, vindo das categorias de base. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, que é sim muito polêmico. Para não ficar em cima do muro, cara, se viesse, por exemplo, o Mendoza e o Dodô
em definitivo, um empréstimo de 2 temporadas, tá? Até o final, por exemplo, dos seus contratos lá no Santos e mais uma compensação financeira, ou se esses outros 2 jogadores do Santos fossem melhores, não sei se está aqui ao certo qual jogador poderia ser, mas algumas opções mais aceitáveis, por exemplo, 3 jogadores como esses outros que eu estou citando, aí eu já pensaria em fazer um negócio, tá? Até porque a posição de goleiro, beleza, o Tadeu é uma grande referência, mas não é tão escassa quanto, por exemplo, de um bom atacante, de um bom lateral esquerdo. Eu vejo sim como boas opções no mercado, mas não faria negócio a preço de banana, um empréstimo até o final do ano, ou se o Santos propor a pagar parcelado, igual eu estava querendo fazer. Eu não confio nada no Santos para fazer negócios, por exemplo. Para falar um pouquinho mais sobre esses 2 jogadores, o Mendonça, que inclusive até abriu negociações com Milionários da Colômbia, segundo informações do Globo Esporte, mais ou menos um mês atrás. Eu não sei por que o Santos não quer continuar com ele,